Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia. Deus te mantenha em paz. Em paz. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu, o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Se vigias, as estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Boa noite, família Eva. Vamos ver quem já está por aqui. Vamos ver. Olha só quanta gente boa. Alô, alô para todos, sejam todos bem-vindos. Triunfarás. Jesus cura as feridas. Que bom, gente, ter vocês aqui, né? A gente nessa imperfeição, né, Alex? Que a gente
Te peguei de surpresa com esse comentário, né? Não, mas sabe o que que é? Tem gente que acha que eu sou santa, você sabe, né? Estou falando sério. Tem gente que acha que eu sou santa, que eu sou anjo, que você é um doce de criatura, que eu sou, nossa, Elizabeth Lacerda. Gente, põe o pé no chão, gente. Nós dois somos igualzinho todo mundo. Temos milhares de defeitos, perfeitos, só é Deus. Não sou santa nem aqui, nem na China. Cheio de coisa para consertar, né? Adoro cantar. Quando a gente gosta de fazer uma coisa, parece que a gente faz melhor, né? Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de construir. Eu gosto de cantar. Aí a pessoa confunde, porque eu gosto de cantar, acha que eu sou santa e que eu sou anja. Não sou, gente. Mas estou léguas de distância disso. Mas a gente tem boa vontade. Eu acho que isso já é um pontapé inicial, vamos dizer assim, né? Estamos aqui aprendendo juntos. Eu posso falar que hoje eu sou melhor do que ontem? Posso, demais da conta. Ih, gente, já fui terrível, como dizia meu pai, né? Betinha, quem não te conhece que te compre. Pois é. Então, não pensem vocês que eu sou santa, não, que de santa nem o sobrenome, porque a Suzana é dos anjos, a Tânia é de Deus, eu não sou de nada, viu? Só para avisar vocês aí. Mas a gente vem com muita boa vontade, com muita alegria, com muito carinho, e juntos nós vamos nos desiludindo, gente. Olha que beleza, né? A desilusão é a visita da verdade, dizia Chico Xavier. E é tão bom, né? Quando alguém diz assim, nossa, mas você é igualzinho a mim, né? Eu falo, graças a Deus, né? Somos todos iguais, procurando evoluir. Para isso a gente está aqui há mais de 600 dias, estudando. E ó, se nós dois tivéssemos colocado 20% do que nós estudamos aqui em prática, a gente estava quase santo. 20%, aí não vou falar 100 não. Se a gente desse conta de 20, eu ia até aceitar, falar assim, ó, tá quase santa. Está muito distante, gente. Estamos aqui pelejando para pelo menos, né, quando a nossa boca fala, nosso ouvido é o mais próximo, a gente aprender e colocar em prática. Não estamos aqui para ensinar nada para ninguém. Muito menos para ser professor e muito menos para ser modelo. Modelo é Jesus. Modelo é o Mestre Jesus, é Chico Xavier, são os Espíritos iluminados. Nós somos estudantes. E aquele que tem mais boa vontade, pega o livro e destrinche, lê e fale isso e tal. E quem tem boa vontade para escutar, escuta. Quem tem boa vontade para pesquisar, pesquisa. É assim que é a vida, viu? E desses dois aqui, ó, de anjinho e santinho, de casal 20 e tal, pode tirar isso de cabeça, pode desiludir aí. Vou falar isso quase todo dia agora, né? Para não ter confusão. E sejam todos bem-vindos na nossa imperfeição, né? Estamos aqui para crescer, para triunfar, né? Força na peruca, minha gente. Nadir Castro gosta de cantar também, olha que beleza, tão bom, né? Boa noite, Elaine Nascimento, Lene, Maria Melo, Luiz Beto, Márcia Fernandes. Sejam todos bem-vindos. Vamos acender a nossa lanterninha, fazer esse clarão em cima dos nossos lares, dizendo a Jesus que mesmo imperfeitos, nós estamos aqui, com esse pouquinho que nós temos, mas nós temos vontade de sermos melhores. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa família, abençoe a família espiritual. Que as luzes que se formam em cada lar possam fazer um grande clarão, anunciando que os teus ensinamentos estão nos nossos lares e que com muito boa vontade nossa, quem sabe também em nossos corações. Que todas as famílias sejam abençoadas, que o Senhor ponha a tua luz
na dor do mundo e que nós possamos, Senhor, nos enxergarmos como irmãos, uns necessitados dos outros e com alegria, com amor, vencer o nosso tempo aqui na terra. Abençoa, Senhor, todo o mundo, todos os locais onde há desespero, desilusão, desconfiança, tédio, dores, doenças. Abençoa, Senhor, põe tua luz, põe teu amor no coração do mundo, no coração dos homens. Abençoa o nosso Brasil, guarda o nosso Brasil de todas as investidas maléficas, visíveis e invisíveis. Abençoa as famílias, cada lar, cada coração, cada sentimento. Abençoe o Alex e a mim. Proteja-nos, Senhor, de todos os olhares invejosos, maldosos, aqueles que nos julgam tanto. Que o Senhor abençoe essas pessoas, essas famílias, todos, Senhor, pois somos todos iguais, necessitados de amor. Obrigada, Jerônimo Mendonça, e toda a espiritualidade amiga que nos concede a honra da companhia e a grandeza do amor. Obrigado, nosso anjo guardador, tão paciente, que fica torcendo para que sejamos felizes. E assim, Senhor, com teu amor sobre todos nós, pedimos permissão para iniciar o Eva de hoje, dizendo graças a Deus. Good night, menininho. Alô, alô, meu povo, boa noite. Domingo, 30 de janeiro de 2022. E lá está indo mais um mês, gente. E a gente seguindo junto, não é? É. Marli Ogal, você falou não é, não, gente. Ainda bem que é. Ainda bem. Já pensou se não cesse? Nossa, não sei, senão não é. Ainda bem que estamos caminhando, né, gente? Ó, tem pedido de música lá no Facebook. Cadê? Passou aqui, acho que é Edilene Teixeira. Pediu para ouvir Fica Sempre. Ó, Poliana Sampaio, diretamente de Cascais, Portugal. Seja bem-vindo. Ó, essa turma de Portugal tá firme no Eva, né, gente? Fernanda, um beijo para você. Te amo. Portugal é uma terra querida, irmã do Brasil. Tá, Cris Flash, lá de Campos do Jordão também, acompanhando aqui. Melzinha já chegou, é Edilene mesmo. Fica sempre um pouco de perfume. Se puder hoje, a Fernanda Corrêa também já tá por aqui, viu? A Soraya, Elisete Andrade, turminha chegando. Gente, hoje nós temos vários aniversariantes aqui, viu? Já vamos aqui anunciar quem está fazendo era hoje aqui no Evangelho de Amor. Ó, a Karen Magalhães, Wagner Chaves, completando era. A Luciene Maria de Mendonça Alves. Parabéns, viu, Luciene? Ó, sobrinho neto da Simone Braga, o Guilherme, também está completando era hoje. A Josiane, que é amiga da Maria Júlia, né? A Maria Júlia já anunciou aí. E ó, olha só, aí a dona Eugênia Maia mais o maridão, o Edson, completando 34 anos de casório hoje. Amém, parabéns. É bodas que chama o negócio? É, bodas. Bodas de Oliveira. É bodas de pé de azeitona, é isso? Não sei. Será que é? Eugênia, conta aí pra nós. Se for, se não for, de todo jeito, parabéns pra vocês, viu? 34 anos é uma vida. Você sabia que o do Lorenzo, do Eric, é dia 6? Vai fazer um aninho. Tá chegando. Passou rápido, hein? 6 de fevereiro? É. Pensa no neném bonitinho, que gosta de assistir o Eva. Você, o Eric e Companhia Limitada estão devendo aí. Você falou que o menino não tinha nem um ano, cantava as músicas da Betinha, não sei o quê, quer mostrar o vídeo aqui. Não, é porque eu vi que não é muito exagero, não. Eu acho que valia a pena mostrar que é menino. Se o Eric liberar o direito autoral dele aí, eu vou mostrar. Silvano Campos já chegou por aqui.
apêndice que está representando Bom Jesus, Itabapoana, Rio de Janeiro. Gente, a Patrícia Belan... Patrícia, você sumiu, Patrícia. Ela continua linda, cor-de-rosa, né? Eu não esqueci nunca do seu cor-de-rosa. A Patrícia, ela lá, a gente sempre encontrou com ela em Mauá. Exatamente. Mauá. Gente, ela é toda cor-de-rosa, tudo dela é cor-de-rosa. O sapato, o prendedor de cabelo, a blusa, tal, vários tons de rosa. Muito interessante a Patrícia. Muito bem. Alex, bodas de pé de azeitona, você não vou te falar, viu? Ah, não é? Eu demorei, você sabe, que isso aí é sério, gente. Eu tenho umas coisas que eu sou meio atrapalhado. Mas eu demorei demais na minha vida pra saber que oliveira era pé de azeitona. Ah, não, Alex. Tô te falando, eu não sabia, Pelo não. amor de Deus. Uai, lá no Goiás eu nunca vi essa árvore, pra começar, na minha região. Aí eu demorei, depois foi esses dias agora que eu descobri isso. Tava fazendo um estudo bíblico. Aí tava lá, Monte das Oliveiras. Foi por causa do Monte das Oliveiras que eu fui descobrir que era um monte de pé de azeitona. Alex, não conta isso pro povo, não pula Ah, essa não parte. conta. Eu tô te falando, é verdade. Peraí, ô Patrícia, espero que sua mamãe melhore, viu? Você tá com o bebê também, né, pequeno, mas é muito bom te ver aqui, tudo de bom. Gente, hoje é dia de alívio. Tá aqui, ó. Mais um domingão, dia de alívio. Discografia da Betinha. Mensagens especialmente inspiradas pela irmã Sheila. Vários desenhos aqui, né? Espíritos diversos, eu diria assim. E o desenho de hoje eu já vou colocar aqui, ó. Quem não tiver com alívio nas mãos aí, ó, hoje é o desenho da alma cansada. É um anjo? É isso mesmo? É um anjo. Olha só. Depois eu vou tentar recortar aí uma imagem mais aproximada para vocês terem uma visão melhor. Apesar de que quem tá... ficou até legal, dá para perceber bem, não é? É um anjo muito iluminado, né? Muito bem. Vamos lá então, gente. Alívio, alma cansada. Eu acho que nos tempos de hoje, né? A maioria das pessoas que a gente conversa um pouquinho, eu diria que além de cansado, um pouco descrente. É um pouco assim, acho que o medo está colocando as pessoas um pouco cansadas, até descrentes. E você pergunta, e aí, tudo bem? Primeiro tem... hoje lá mesmo na entrega, né, dos alimentos, algumas pessoas que já são conhecidas nossas. E a gente foi conversando sobre levar um pouco de esperança para as almas cansadas, né, que chegam lá. E que a gente não humilhasse nenhuma delas com aquela doação. E algumas têm em nós, não é a cesta básica, é o olhar, é o abraço, é o aconchego, é o bom dia, porque as pessoas estão muito cansadas. Mesmo lá você tem que chegar e enfrentar uma fila de um tamanho, você tem que esperar a sua ficha, você tem que esperar colocar o seu nome, olhar se aquela pessoa que está lá, com aquela identidade que está inscrita. Então são protocolos para que as coisas funcionem, que dá uma canseira e deixa as pessoas às vezes se sentindo mal. E nós temos que acolher aquelas pessoas, explicar as coisas. E tem gente que diz assim, eu não acredito que eu vim aqui, que eu saí de tão longe, com tanto cansaço, e não tem uma cesta para mim. Né? Porque as cestas são para as famílias cadastradas, então a gente teria que dar 1000 cestas todo mês. E essas almas cansadas, mesmo assim, constituem famílias, criam os filhos, cumprem seus deveres, na maioria das vezes, mesmo com dificuldade. Muitas vezes você vê ali pessoas cansadíssimas.
Você olha o semblante e você imagina o que tem naquele coração. O que aquela pessoa carrega nas costas? Quais são as responsabilidades? Porque eles são estranhos para nós. Porque quando a gente encontra com um amigo, com uma amiga, com o irmão, com o tio, com o avô, com a avó, você já sabe as histórias, quase todas. Aí você olha e pensa assim, às vezes está assim por causa daquilo, disse outro, tal. Mas as pessoas estranhas passam filme. Você imagina o que será que tem na vida daquela criatura, né? E o que eles querem, o que eles pedem, sem dizer uma palavra, né? Respeite-me. Olha para mim com respeito, com caridade, com amor. Me respeita a minha dor. Tem uns que dizem, muito obrigado, Deus te abençoe, graças a Deus vocês vieram. Outros fecham a cara, pegam a cesta, como diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu preciso. Outros brigam, né? Dizem absurdos. Outros não dizem uma palavra sequer, nem olham para você. Então, quantas almas nós temos ao nosso redor? Quantas histórias em cada reencarnação? Quanto carregamos nas costas? Quanto peso? Ou então, quanto aprendizado com aqueles que, mesmo cansados, distribuem sorrisos, bênçãos, gratidão. Então, a gente vive uma infinidade de experiências que, se a gente soubesse somá-las às nossas vidas, 1%, vou colocar 20 agora, não. 1% das experiências que nós presenciamos, se pudéssemos colocar nas nossas vidas, nós eliminaríamos uns 80% dos nossos problemas. Então, essas almas cansadas, irmã Sheila conta, traz para nós sobre o anjo da guarda. É como se ele conversasse conosco, diz, peraí, calma, estou aqui, estou junto, você não está sozinho, né? Descansa. Esse anjo diz, descansa naquele que tudo sabe e tudo vê. Ele não descansa. Ele está sempre a velar por ti. Gente, falando sério aqui, né? Eu acho que a gente pensa muito pouco nisso, né? Que a gente pode descansar em Deus. Que Deus não descansa. E Ele está sempre a velar por nós. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos e o nosso cansaço aumenta. Porque quando nós nos sentimos sós, a gente se enfraquece. Amar, 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 para melhor semear, compreender, para melhor colher. Sorrir, sorrir, para melhor servir, perdoar e vigiar, para feliz trabalhar. Eu quero amar
compreender, sorrir, cantar, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus. Em 2003, quando eu me mudei aqui para Brasília, no ano de 2003, nós tínhamos um grupo e nós fazíamos sopa lá nessa região que a gente entrega a cesta básica hoje, na Vendinha. Fica localizado nos arredores de Braslândia. Então, em 2003, a gente fazia sopa e entregava para aquela população carente. E cada sábado, o nosso grupo, era responsável por tudo da sopa, angariar as verduras, os legumes, fazer a sopa, distribuir, tal. A gente ia todos os sábados, porém, a responsabilidade de cada sábado era de um grupo. Então, eu tinha o meu sábado de responsabilidade, mas eu ia em todos, e assim por diante. E no meu sábado, eu contava com a ajuda de umas 5 pessoas da comunidade lá da Vendinha para me ajudar, das mulheres de lá. Elas me ajudavam a picar os legumes, a lavar as vasilhas, a distribuir a sopa. Eram muitas crianças, né, muitas famílias, além de tomar a sopa, levavam para casa. Nós tínhamos a evangelização. E as pessoas chegavam lá, gente, mas numa canseira, vamos dizer assim, né, num desconsolo. E quando participavam daquele evento ali, naquela manhã inteira, aquelas almas iam descansando, sorrindo. E uma delas, né, que me ajudava, eu vou colocar o nome dela de Maria, tá bom? Para não, né, localizar ninguém assim. Essa Maria era uma moça de rua que impacientemente lutava contra aquela vida de tanta pobreza, e ela ficava muito brava. Ela batia nas pessoas, ela xingava. Essa Maria era uma mulher muito forte fisicamente, batia em qualquer homem. E ela era do meu grupo. E eu me apaixonei por ela. Pensa numa alma boa que precisava só ser amada. E a gente se dava muito bem, ela naquela grosseria dela. E ela achava que eu era lerda. Ela falava assim: Beth, você é muito lerda, pelo amor de Deus. Eu falava: você é muito agitada, vamos misturar nós duas que vai dar certo. E um dia, gente, essa Maria chegou muito entristecida, com os olhos bem marcados, né, bem escuros aqui, como se tivesse chorado muito. E eu percebendo aquilo, falei: Maria, o que aconteceu? Ela disse assim: Beth, uma coisa muito triste. Eu perguntei para ela se ela podia me contar o que foi que aconteceu. E ela me chamou num canto, chorando muito, e disse: eu não suporto mais viver, estou cansada, minha alma não dá conta mais. Falei: o que foi, Maria? Ela tinha 4 filhas e um filho. Ela disse assim: você não sabe o que aconteceu ontem. O meu cunhado estuprou a minha filha. E a filha dela tinha 13 anos. Aquilo eu quase dei um troço, porque eu conhecia todas as filhas. Eu falei: e aí? Vamos denunciar? Ela disse: eu não posso.
eu não posso denunciar. Porque esse homem, por pior que ele seja, ele compra os remédios do meu sobrinho que é deficiente. Nós não temos dinheiro para ajudar. E se eu denunciar, ele vai embora. Ou então o meu marido, o jeito dela de expressar, né, fala, mata ele. Não é mata, eles não matam ninguém, né? Não é isso. Mas mata é dar uns tapas, faz alguma coisa assim. Eu vou ter que ficar calada. Eu não vou poder fazer nada. E naquele dia eu me lembro que eu a abracei. Nós duas choramos muito. Choramos muito. Né? E aquele cansaço dela, sem poder fazer nada. E hoje, lá na sexta, né, ela estava lá. Aquela menina que foi estuprada lá aos 13 anos, hoje é mãe de família, tem 3 filhos lindos. E a Maria, que eu chamo de Maria, que não é o nome dela, né? Sorrindo até aqui, me abraçando. E aí, Beth, como é que tá? E tal. E leva neto para eu ver, e leva não sei o quê. E você via nela que aquela alma superou aquilo. E agora é outra parte da vida. E ela tem as alegrias consoladoras. E ela tem fé. E ela se modificou. Ela se tornou uma pessoa muito conscienciosa. Ela ajuda todo mundo que está do lado dela. Ela ama as filhas, os netos. Ela tem problemas de saúde, mas ela sorri o tempo inteiro. E ela nos descansa. Quando ela chega e nos abraça, ela nos descansa. Então, vocês devem estar pensando, por que você está contando isso? É porque essa moça me ensina que a cada dia basta o seu próprio mal. E que em nenhum momento ela esteve sozinha, pois ela venceu. Ela conseguiu, a trancos e barrancos, trazer aquela família toda na linha. E hoje estão ali buscando a cesta, que eles são necessitados, as filhas, cada uma com sua família, ganha a sua cestinha, ela toda alegre, cada final de mês ela leva o neto, né, Alex? Todos limpinhos, arrumadinhos, nunca mais brigou na rua, tem fé em Deus. E hoje eu perguntei, e aí, fulana, como é que tá as coisas? Bom demais, quando eu sei que vocês vêm. É bom demais ver vocês aqui. Então, olha só, quando a gente passa a ser o descanso de alguém, que responsabilidade é essa na nossa vida? Então eu te pergunto, né? Quando é que você se considera um descanso para uma alma cansada? Quando é? Aí o anjo diz, né? Andei a procurar-te, chamei por teu nome tantas vezes, roguei a Deus por tua vida, andei ao teu lado nas horas difíceis e também nas horas felizes. Entretanto, agora não consigo alcançar o teu coração. Então é o anjo conversando com o tutelado, né? Eu estou te procurando, eu estou chamando por você, eu estou rogando a Deus por tua vida. Eu estou ao teu lado em todas as horas. Entretanto, não consigo alcançar o teu coração. Pois é, meus amigos, quando é que a gente se fecha, né, ao ponto
de não deixar acesso para o nosso anjo guardador. Quando a revolta invade o nosso ser, quando a gente não compreende os desígnios do Senhor, quando a gente se revolta com a nossa condição, que nada mais é do que efeito das nossas atitudes, nós nos fechamos para Deus e o mundo. E ainda dizemos: não me perturbe, fica na sua e eu fico na minha. E muitas vezes o nosso anjo fica incapacitado de se aproximar de nós, porque nós fechamos todas as portas. Mesmo assim, ele não arreda pé, mas ele não tem ordem para violentar a nossa consciência nem as nossas escolhas. Ele nos guarda, ele nos protege, mas ele não se intromete e nem decide por nós. Quero cantar uma aqui. Eu sinto e percebo os teus movimentos, a vida corrida, tristezas e dores, a fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver. Sonha teus sonhos
descansarei. Vinde a mim, se estiveres sobrecarregado, eu te aliviarei das coisas do mundo que tu absorves, de tudo que existe e ainda nem sonhas, a morte, a vida, a dor, as lembranças, os vales, os montes, o céu e as distâncias. Nada que exista, nada poderá nos separar. Meu amor por ti é maior. Ânimo, fé e amor. O Cristo venceu o mundo, tu também vencerás. O Cristo venceu o mundo, tu também vencerás. Essa canção se chama Alívio, né? Do CD Alívio, foi psicografada. E ela é um alento, né? Ela é um descanso para o nosso coração, né, Alex? As músicas, né? Não todas. Tem algumas que têm efeito contrário, né? Mas nesse estilo aí, com certeza. Então, eu estava pensando aqui, enquanto você já prepara a sequência do texto da irmã Sheila, sobre o que os próprios espíritos falam, né? Que tudo tem uma origem, não é? Toda consequência provém de uma causa. E o cansaço é uma consequência. E é bom. Eu já percebi aí que muitos de nós estamos nos considerando cansados, não é verdade? Pelos comentários aqui, desde o início, tanto aqui pelo YouTube, quanto a turminha que está lá no Facebook, alguns já se reconheceram cansados. Então, entendendo o cansaço como uma consequência, não seria bom nós buscarmos as causas? Qual a origem, ou quais as origens do nosso cansaço? Quais as fontes? O que está nos cansando? É interessante pensar nisso, porque enquanto a Alice comentava aqui, depois cantava, eu fui buscando aqui nos meus arquivos, o que a espiritualidade fala disso. E André Luiz diz o seguinte, que a vida não cansa o coração humilde. Bom, então aqui eu já posso interpretar, confiando em André Luiz, especialmente no lastro de Chico Xavier, que garante essa fala de André Luiz aqui, que na fonte do cansaço tem uma dose de orgulho. Porque a vida não cansa o coração humilde. Já é uma dica, não é? Emmanuel, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então, se o coraçãozinho está cansado, alegando que está exercitando, é porque está exercitando algo numa direção contrária ao amor verdadeiro. O que nos cansa, gente? Emmanuel de novo. A infatigabilidade
Ou seja, a ausência do cansaço é um dom da alma que se reúne ao divino doador. Então eu posso entender, de acordo com essa fala do Emmanuel, que se eu estou me cansando, é porque eu estou às vezes me afastando e não me aproximando, me reunindo ao divino doador. E essa fala de Emmanuel, ela tem total embasamento no que a irmã Sheila acabou de narrar para nós aqui, usando as palavras do anjo guardião, né? Porque o próprio anjo tenta contato conosco e não tem sucesso, porque nós estamos desconectados dessa sintonia que desperta o dom da alma. Mas se nós ainda não entendemos direitinho o motivo, ou os motivos do cansaço, vamos com o espírito mariano agora. Mariano é o nome do espírito, né? A enxada, por muitos anos viveu feliz, honrada pelos trabalhadores que a manejavam, mas sentiu-se cansada e aposentou-se num canto. Surpreendeu-a então a ferrugem, que a devorou em poucos meses. Não precisa nem desenhar, né, gente? Tá claro. Tá fácil entender por que estamos cansados ou nos cansando. Não fugir da ferrugem. Todas as vezes que a gente fala em anjo da guarda, para mim é um descanso. É uma certeza de que a gente tem alguém ali colocado para nos auxiliar. Eu peguei uns trechinhos aqui da Revista Espírita, de 1859, de janeiro, né, daquelas comunicações espontâneas lá, de um dos médiuns da Sociedade Parisiense lá. Aí eu vou ler um trechinho aqui, pedir licença para vocês, né? A revista, repetir aqui, número 1800, do ano de 1859, de janeiro. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra. Não é uma ideia consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão. Nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente como lhes escuta os sábios conselhos. Olha só, né? A irmã Sheila vem nos dizer o seguinte: permite-me. Ela está perguntando se nós damos permissão, né? O anjo perguntando: permite-me acolher os teus pensamentos? Você me deixa acolher os teus pensamentos? Chama por mim e eu te escutarei. Estou aqui e rogarei a Deus por ti. Aqui, ó, nessa
leitura que eu acabei de fazer, diz que o anjo é enviado por Deus. E o que ela diz aqui? Estou aqui e rogarei a Deus por ti. Pai, venho pedir-te por essa alma cansada que me confiaste. Abranda o seu coração, Pai, fechando-lhe os olhos para as vicissitudes do caminho. Abraça com tua bondade e ajude-a a superar os grandes desafios vindouros. Então esse anjo, ele intercede por nós, né? Todos nós temos a companhia do anjo. E ele pede, você pode repartir comigo? Eu posso ter acesso aos teus pensamentos? Porque se você permitir, eu posso rogar a Deus por ti, porque foi Deus que me destinou à sua guarda. E se você permitir, eu tenho como fazer uma ligação com Ele e posso te ajudar. Eu, quando estava lendo hoje esse texto e pensando, né, porque o melhor que a gente faz, gente, é pensar na nossa vida, em vez de ficar pensando na vida dos outros. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu deixei meu anjo da guarda do lado, né? E muitas vezes eu usei a expressão assim, nossa senhora, meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda fulano de jeito nenhum. Eu fui raciocinando, falando, gente, que maldade é essa que nós fazemos com o nosso anjo? Falar assim, meu santo não bate com o seu, meu anjo não bate com o seu. Gente, que anjo guardião está aqui para discutir, para criar animosidade com o anjo da guarda do fulano de tal? Se é anjo da guarda, ele já tem, né, toda uma diretriz de comportamento, de sabedoria e de bondade, que ele não vai ficar batendo boca e batendo perna, né, com uns e o outro. Ele não tem missão para isso. A missão dele é de estar conosco. Então, quantas vezes nós somos ingratos com o nosso anjo guardião, né? Às vezes, se acontece alguma coisa ruim no seu dia, você fala, cadê meu anjo? Deve estar dormindo, né? Não é que ele esteja dormindo, ele já fez tudo que ele pôde. Então, esse acesso, nós é que temos que abrir, nós temos que chamar. Mas acontece que muitas vezes nós nos sentimos envergonhados, mesmo que isso não seja claro, né, não seja com uma consciência clara nossa. Nós temos vergonha dos nossos malfeitos, então é melhor que o anjo da guarda fique bem longe e que Jesus fique lá pregado na cruz e que Deus fique lá atrás das montanhas, lá no céu, bem longe. Às vezes a gente prefere, para que não vejam os nossos deslizes. Como o anjo da guarda é o mais próximo, né, a gente faz questão às vezes de deixar ele bem debaixo da mesa, bem no escuro, bem lá atrás, bem lá trancado, não sei onde, para ele não ver. Gente, a nossa infantilidade ainda é absurdamente elástica, bem elástica, né? Nós não precisamos ter vergonha, gente. Quem chegou aqui atrasado, eu comecei falando hoje, né, da nossa inferioridade, que eu não sou santa, o Alex não é santo, nós somos milhões de defeitos, de todos nós aqui na Terra. A gente está em aprendizado. E Deus coloca tanto anjo na nossa vida, né? Começando dos encarnados, começando da mãe que nos recebe, de um pai, e assim por diante os invisíveis. E nós temos vergonha desse acesso, por causa das nossas imperfeições. Deveria ser o contrário. Por causa das nossas imperfeições, anjo, aqui ó, junto, me ajuda, fica junto, me ajuda. Fala no meu ouvido, faz eu tropeçar para que eu não vá naquele lugar, faz qualquer coisa, mas não sai de perto de mim, por amor. E nenhum anjo da guarda está para nos condenar, nenhum. Ele está para entregar a mão. Toma minha mão, pega aqui, vamos junto. Quer conselho? Você está me pedindo conselho? Vou te intuir. Nós temos, gente, um anjo. Vamos colocar assim, entre aspas, uma ferramenta
divina, um instrumento divino. Vamos aprender, né, a convidar esse anjo para estar na nossa consciência. Ah, não, Elizabeth, eu acredito mais ou menos, porque eu não vejo. Ainda bem, né? Porque sem ver, a gente já põe o anjo para correr. Vendo, você dá uma paulada nele. Não é o jeito que grosseiro de falar? Mas nós precisamos acabar com esse medo e ter esse anjo como um aliado, alguém que quer o nosso bem. Nenhum anjo quer o nosso mal. Por aí, já seria um grande motivo para a gente ter o anjo muito próximo. Eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês pensarem nisso aí. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção. Vocês vão cantar comigo, hein? Que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou, e o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô. Agora eu quero escutar daqui vocês cantando, hein? E os anjos também podem cantar. Eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou, e o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô. Será que alguém cantou, Alex? Você viu aí? Cantou? Ana Patrícia Falcão, eu tenho certeza. Ó, o anjo do Antônio Menezes falou que gosta de rock and roll. Contou pra ele. Olha Tá só. vendo? E aí, gente? Identificaram aí as causas do cansaço? Pediu ajuda pro anjo guardião? Enquanto você falava aí, eu percebi que muitos aqui estavam até esquecidos do anjo guardião, viu? Com certeza. O anjo estava esquecidinho, e foi bom. Eu também. Hoje Já não. começaram a buscar inspiração aqui, viu? Eu também, quando fui estudar hoje, pensei no quanto eu acesso pouco meu anjo guardião e quanto eu devo dar trabalho para ele. Quem não dá, né?
Mais uma do Emmanuel aqui, gente, para nos ajudar a pensar no assunto. Ó. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. O que você acha? E se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Emmanuel está falando isso aqui no livro Estude Viva, está na hora da fadiga. Fadiga é uma palavra que traz assim, uma sensação difícil de lidar, não é, gente? Fadiga, quando você se sente assim, ó, fadigado, né? Fisicamente falando, às vezes um músculo é levado ao esforço extremo, né? E ele entra no estado de fadiga. Imagina quando nós estamos falando de fadiga da alma. Lembrando sempre que todo esforço voltado para as coisas do coração não gera fadiga e não gera cansaço na alma. Às vezes nós estamos colocando a alma a serviço contrário às leis divinas. E aí chega num ponto que a alma, gente, ela grita, ela fala assim, ó, para, porque se continuar, explode, não é assim? Um músculo, ele pode explodir. Ele gera contusões aí das mais sérias aí, ó, não é verdade? Então vamos pensar nisso. Será que a gente está querendo ficar à toa? Antes da hora? A enxada tinha muita coisa para ser feita ainda, ó. E ela resolveu parar, descansar. A ferrugem veio e em pouco tempo a desgastou totalmente. Olha como a espiritualidade, de forma sutil, vem contando para nós o que nós precisamos fazer, não é? Para fechar aqui, ó, Cassimiro Cunha. Se estiveres fatigado, de corpo fraco e enfermiço, medita sobre o descanso, mas não deixes teu serviço. Pensemos. Aí vem o anjo e diz assim: alma cansada, descansa e ora. Estarei ao teu lado se me permitires. Deus não dorme, tampouco te abandonaria. Vamos de novo? Eu te ajudo a colocar tudo nos devidos lugares. Ou seja, ele diz, descansa, e em seguida ele diz, vamos. Ele não diz, descansa e dorme e para. Descansa e vamos. Vamos de novo. Que Deus não dorme e não nos abandona. Seguindo aqui a Revista Espírita, diz assim, se conhecesseis melhor esta verdade, né? Que os anjos estão sempre conosco, nos calabouços, nos hospitais, nos lugares de deboche, de solidão. Nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas no grande dia, esse anjo de bem, muitas vezes vos poderá dizer, eu não te disse, e tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, no entanto seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai os vossos anjos da guarda. Só um minutinho aqui. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, no entanto seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei com eles essa
terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro e procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Eia, homens, coragem! Lançai para longe de uma vez por todas os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. A meta não vos pode frustrar, porque essa meta é o próprio Deus. Então, gente, o que eles nos dizem aqui? Que o anjo está o tempo todo ao nosso lado. Ele mostra isso, ele corre aqui, ele acode ali. Ele diz o nosso pensamento, ele dá dica, ele intui. E a gente não quer escutar. E a gente pensa em esconder e ele está vendo tudo. Não é? Como é que está a nossa relação com ele? Eu vou cantar para a gente pensar. Alma querida que estás a olhar o céu, jamais te sintas só deste mundo de escassez. Das estrelas ou dos montes, das colinas verdejantes, te observo e te envolvo. Bênçãos de amor eu derramo sobre ti. Jamais te sintas tão só, estarei aqui. Guio sempre teus caminhos, te guardo, te cuido e te abraço. Jamais te entregues ao cansaço. Respira, levanta e anda. Vês tantas flores, vês o céu da cor de anil, matas preciosas, aves e também jasmins, rosas, cachoeiras, lírios e favos de mel, beija-flores e andorinhas, enfeitando todo o céu. Fui eu que fiz para ti, tudo está em tuas mãos. Reza, ama, dança, canta. Lara,
entregues ao cansaço. Respira, levanta e anda. Laraie, estás rodeada do mais puro amor do nosso Senhor. Laraie, 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 estás rodeada do mais puro amor do nosso Senhor. É tanto amor, né? É tanta coisa que foi feita para nós, é tanto bem que nos rodeia. E nós temos um mau hábito de querer modificar as coisas para que tudo fique bem para nós, né? E, infelizmente, as primeiras coisas que nós queremos modificar são as pessoas. E os nossos cansaços, os nossos desânimos, é porque a gente acaba descobrindo que nós não temos esse poder de mudar as pessoas. Nós podemos influenciá-las, mas nós não podemos fazer com que elas mudem ao nosso bel prazer. E quando elas não fazem o que nós queremos, ou não acreditam no mesmo que nós acreditamos, ou não seguem as nossas mesmas doutrinas, ou não seguem os nossos pensamentos, nós atacamos. E nós não contamos com a ajuda do nosso anjo nessa hora. Porque muitas vezes nós rogamos forças sobrenaturais para que nós possamos colocar o mundo do jeito que nós gostamos. E os nossos anjos sempre dizendo, né? Cuida da tua vida, cuida da tua história, cuida da tua construção, cuida do teu aprimoramento. Porque é assim que a gente muda tudo que nos cerca. É quando nós olhamos para nós. Então, muitos dos nossos cansaços são efeitos das nossas ações. Tudo que se obriga o outro, alguém ou o mundo a ser o que não é, nos cansa, porque nós ficamos esperando essa contrapartida de o outro fazer o que eu quero, o que eu gosto, de pensar como eu. E muitas vezes os nossos anjos guardiões têm muito trabalho, principalmente quando nós nos colocamos com um certo poder, né? Exemplo, eu sou mãe, eu sou pai, você me obedece. Calma. Calma, eu vou cuidar de você, eu sou encarnado, seu anjo guardião. O pai e a mãe é um anjo, mas não pode ser autoritário nem ditador. Tem que haver um respeito por aquele espírito encarnante. E aquele espírito também tem um anjo guardador. Gente, é uma grande bola, é um grande universo que nós nos inserimos e nós seremos responsáveis por todos aqueles que nós desviamos do caminho. E os anjos sofrem com essas derrocadas, com esses nossos repentes, levantes, né? Com essas impropriedades que nós cometemos tantas vezes. Com as más escolhas, né? Eles sofrem, porque eles vieram para ser esses tutores benditos
para nos mostrar o caminho. E nós ainda somos muito teimosos, muito. E se o mundo não anda conforme o que eu acho, até o meu anjo eu ponho de castigo. Vamos ver aqui o restinho da mensagem aqui. Aos que pensassem que seria impossível a espíritos realmente elevados ater-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Porque tem gente que fala, não, anjo da guarda não ajuda assim não. Para nós, nada é o espaço, e mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e de que não vos abandonou na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando o vê seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com vossas perguntas, ao contrário, ficai sempre em contato conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como oceanos sem limites para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruir. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a obra do Cristo que Deus vos impõe. Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos e adiantá-los no caminho da ventura e da felicidade eterna? Né? Quem assina esses textos, gente? São Luís e Santo Agostinho. Né? Então, meu Deus do céu, o que nós temos do nosso lado? Quanto bem, né? Quantos anjos. E como Alex disse aí, que vocês, né, já estavam aí se perguntando, cadê meu anjo, né? Nesse resgate aí, o que nós estamos fazendo com essa bênção, né? Estamos deixando anjo desempregado? Né? Anjo falando sozinho? Como é que está, né, essa relação? Vamos ver aqui, irmã Sheila. Vamos de novo, eu te ajudo a colocar tudo nos devidos lugares. É o anjo dizendo, né? Cuidarei de ti com amor inquebrantável. Aquele amor que Deus me outorgou quando te confiou aos meus cuidados. Desperta e levanta. Segura minha mão. Sou teu anjo guardião. Permite-me andar ao teu lado? Chama por mim. Estou à tua disposição. Olha só, que coisa. Alex, seu anjo guardião está pertinho de você? Confio que sim. Você está chamando ele? Estou memorizando ele aqui desde o início do Eva, com muito mais ênfase do que normalmente no dia a dia. Você acha Quando nós somos estimulados, né? Você acha que essa conversa de hoje pode mudar alguma coisa na sua relação com o seu anjo? Claro.
Porque só nesse fechamento aí eu já estava pensando aqui agora, né? Falei assim, poxa, às vezes a gente reclama tanto a ausência de cooperação, né? Falei assim, nossa, eu estou sozinho, ninguém ajuda. Quando aparece alguém parece que tá atrapalhando, né? Aí tá o anjo aqui, ó. Segura minha mão, permita estar do teu lado, chama por mim, eu estou à disposição. Ou seja, é o anjo caçando serviço, né, gente? Com certeza, não há dúvida, né? Que aqueles que se permitirem é uma renovação na relação. Não é? Se assim, entre os encarnados a gente é assim, muitas vezes nós renovamos compromissos, nós restabelecemos metas, não é diferente, já que nós acreditamos que há uma relação íntima, né, entre encarnados e desencarnados, especialmente entre os seres que se vinculam num regime de guarda, né? Imagina isso. Sem dúvidas. Agora, sabe o que eu fiquei aqui perguntando? Eu até aproveito aqui para compartilhar. Descansar para quê, né? Porque ele tá sugerindo descansa e ora. Descansar para quê? Vamos de novo. Vamos de novo para onde? Não é? Eu te ajudo a colocar tudo nos devidos lugares. Que devidos lugares são esses? Porque eu fico observando esses textos, tem que ter um senso prático. Não é? Nós precisamos buscar fundamentação de ação na vida. Porque senão perde o sentido estar aqui. A gente se emociona, contempla, mas fica sem base para a prática. Emmanuel, duas colocações de Emmanuel aqui para nos ajudar nesse sentido. A primeira, o melhor remédio para que te cures do cansaço será sempre renovar a maneira de servir, trabalhando mais. Então anota isso. Descansar sempre para trabalhar mais, renovando a maneira de servir. Ou seja, colocando o serviço de uma forma renovada. Porque às vezes nós até consideramos que estamos servindo, mas se está cansando é porque está faltando alguma coisa ainda para ser aprimorada. E o próprio Emmanuel reforça o conceito dizendo o seguinte: se experimentas a fadiga sem causa. Gente, inúmeros textos com base no Espiritismo tratam da fadiga inútil, do cansaço sem causa justa. Um monte de textos aqui. Enquanto ela ia conduzindo, eu ia observando aqui as bases que a doutrina nos oferece sobre esse assunto. Fadiga sem causa, fadiga inútil. Está levando a lotar consultórios psiquiátricos, psicológicos e das demais áreas da medicina, muitas vezes levando a consequências mais graves ainda, como, por exemplo, suicídio. Fadiga inútil, porque nós estamos buscando gastar energia naquilo que não tem sentido. Não está nos nossos propósitos investir a nossa energia criativa, de inteligência, como a Alice disse agora mesmo, para fazer um monte de coisas. E a gente está fazendo. E aí chega num ponto que essa fadiga inútil, o cansaço sem causa justa, cobra um preço. Então Emmanuel fala, se experimentas a fadiga sem causa, trabalha mais. E se trabalhando mais, sentires a presença do cansaço compreensível e justo, aí sim,
procura o repouso indispensável. Porque nós estamos procurando repouso, descanso, para nos curarmos de fadiga inútil. Aí não adianta, você tira férias, você passa 30 dias e normalmente, nesses 30 dias, ao invés do refazimento indispensável que Emmanuel fala aqui, nós nos cansamos mais. Olha o contraditório. Você retorna de uma viagem mais desgastado, mais fatigado do que quando foi. E seu objetivo, seu propósito era refazimento, mas não foi num refazimento justo. Foi às vezes numa busca de uma distração que te rouba mais energia ainda. Então, até para isso a gente tem que entender, descansar para quê? E Emmanuel responde: procura o repouso indispensável ao preciso refazimento, e recobrarás as próprias forças a fim de trabalhar e servir mais ainda. E quando nós entrarmos nesse fluxo, aí nós vamos chegar à infatigabilidade, porque nós vamos nos ligar a uma fonte de energia que não cessa, que é a fonte do Criador. Quem se liga a Deus não se cansa. Pensemos e cantemos por obséquio. E, terminando aqui, né, a parte da revista espírita que eu trouxe aqui, a revista do ano de 1859, de janeiro, com o título Os Anjos da Guarda, diz assim, ó, observação, né, rodapézinho. A doutrina dos anjos da guarda, que velam sobre os seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. Nada. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar por seu filho, mesmo à distância, ajudando-o com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haveria, pois, de estranho em que os espíritos pudessem guiar os que tomam sob sua proteção, de um mundo ao outro, de vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que aquela que na Terra separa os continentes. Então, gente, olha que curioso, né? Não tem nada demais, é tranquilo. O anjo da guarda velar por nós. Se nós que somos pais, né? O filho mudou para o Canadá, o filho mudou de cidade, foi estudar em São Paulo, foi fazer não sei o quê. O pai deixa, a mãe deixa de velar pelo filho. O filho vai para a escola, daqui você está mentalizando seu filho, você está orando por ele, você está desejando bem para ele. Sai para ir a pé para ir para a escola, você vai com Deus, seu anjo da guarda te proteja. Se nós que somos pais velamos pelos nossos tutelados, imagina esses espíritos escolhidos para cuidar de nós. Como é que é esse cuidado, né? Então eu acho que a gente está precisando acionar os nossos anjos guardadores. Eu vou cantar a música do anjo guardião aqui então, para a gente já ir para o encerramento. E quando eu terminar, Alex, você faz a gentileza de ler na íntegra o texto da irmã Sheila para nós? Por favor. Eu já estou um pouco rouca aqui, mas vai assim mesmo. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz para me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria.
cansada. Descansa naquele que tudo sabe e tudo vê. Ele não descansa, está sempre a velar por ti. Andei a procurar-te. Chamei por teu nome tantas vezes. Roguei a Deus por sua vida. Andei ao teu lado nas horas difíceis e também nas horas felizes. Entretanto, agora não consigo alcançar o teu coração. Permite-me acolher os teus pensamentos? Chama por mim e eu te escutarei. Estou aqui e rogarei a Deus por ti. Pai, venho pedir-te por essa alma cansada que me confiaste. Abranda seu coração, fechando-lhe os olhos para as vicissitudes do caminho. Abraça com tua bondade e ajude-a a superar os grandes desafios vindouros. Alma cansada, descansa e ora. Estarei ao teu lado se me permitires. Deus não dorme, tampouco a abandonaria. Vamos de novo? Eu te ajudo a colocar tudo nos devidos lugares. Cuidarei de ti com amor inaquebrantável. Aquele amor que Deus me outorgou quando te confiou aos meus cuidados. Desperta e levanta. Segura a minha mão, sou teu anjo guardião. Permite-me andar ao teu lado? Chama por mim, estou à tua disposição. Assim seja. Abra tuas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar. Meu anjo guardião, segura minha mão. A gente só tem a agradecer, né? A espiritualidade amiga que nos enche de recursos, de tudo, para que a gente viva feliz aqui na Terra, com essa felicidade, né? Que é possível para nós nesse nível de evolução que nós estamos. Uma forma de facilitar a nossa vida aqui na Terra, né? Respeitando-nos uns aos outros, contando com a presença amiga do nosso anjo guardião, procurando esforçar para a gente melhorar a cada dia. Nós temos receitas que dão certo, né, que não dão errado, mas a gente coloca muitos ingredientes nas receitas certas, a gente coloca do nosso jeito e desanda. Então, nós temos um amigo que segura a nossa mão e nos põe na trilha. Ele nos põe na trilha, mas quem caminha somos nós. Então vamos prestar mais atenção, vamos convidar mais esse nosso anjo guardião para estar conosco, né? Nós agradecemos o carinho, o cuidado de vocês, né? A interação. E vamos fazer agora aquele pedido da música que veio primeiro, fica sempre um pouco de perfume, em homenagem ao nosso anjo guardião, né? Que sempre nos deixa esse perfume dessa consolação e desse cuidado que Ele nos dá desde o nosso nascimento. E muitas vezes nós somos ingratos, né? Tem até uma história que eu não sei contá-la direito, né? Que passou o dia inteiro com a tutelada, né? O anjo, cuidando daqui, cuidando dali, e aquela coisa, e
protegendo de tudo. Aí, à noite, ela quebrou uma unha. Eu acho que foi uma coisa dessa. E ela reclamou demais por causa daquela unha quebrada. E ele disse assim: ah, minha amiga, de tudo que eu te ajudei hoje, te livrei disso e tudo, você está preocupado com uma unha, mas deixa. Daqui a pouco é você que está do lado de cá e eu estou do lado daí. Você vai ver o que é o papel do anjo guardião, né? Assim, a gente nem se lembra, né? Que eles estão o tempo todo com a gente. Às vezes, por uma bobeira, a gente reclama tanto, né? Então, vamos pensar nisso aí. E vamos aproveitar. E hoje nós vamos fazer um pedido ao nosso anjo guardião. Quem tem fé, peça. Peça para fluidificar a sua água. Então, eu vou pedir ao meu anjo guardador que fluidifique a minha água, né? Para que o meu descanso seja descansar das coisas do mundo e olhar para dentro de mim, fazer esse exercício. Deixo as coisas do mundo para o mundo e olho para mim e me encontro com essa divindade, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E com certeza as mãos do nosso anjo guardador são generosos. Muito obrigada, anjo da guarda. Perdoa o nosso esquecimento. Que o teu amor seja reconhecido por nós. Muito obrigada de todo o coração por essa guarda certeira, ponderada, consciente, responsável. Muito obrigada por todo o cuidado desde o dia que nós chegamos aqui na Terra, dessa incansável vigília, desse amor desmedido, desse amor incansável. Perdoa a nossa infantilidade ainda, a nossa agressividade, a nossa malcriação. Anjo da guarda, anjo guardião, você mora no nosso coração com certeza. Vamos tirar os véus da ignorância, da ingratidão e vamos te reconhecer como esse enviado de Deus bendito a nos socorrer todas as horas da nossa existência.
sede conosco. Muita gratidão, porque Deus recompensa todos os anjos com muito serviço no bem. Muito obrigada, querido anjo. Guardai-nos a todos, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, espiritualidade amiga que nos intui, que são guardadores também de todos nós, aqueles que guardam a doutrina consoladora, o Espiritismo, aqueles que guardam Jesus, nosso modelo, mestre e guia. Com certeza, Ele também tem aqueles que velam por Ele. Obrigada a Jerônimo Mendonça, a Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Bassanufo, Meimei, Vovó Nem, guardadora, minha amiga querida desde a infância, Batuíra, Cair Bachuto, Dr. Inácio, Dr. Odilon, José Grosso, toda a espiritualidade, Irmã Sheila, tão querida, Meimei, Maria Dolores, Casimiro Cunha, Humberto de Campos, todos os espíritos ligados a nós, aos protetores do Evangelho de Amor. Senhor, a Tua bondade é tanta, é tão farta. Nós precisamos prestar mais atenção nesses recursos que a espiritualidade derrama sobre nós. Nós nos cansamos desnecessariamente porque nós não ouvimos. Nós não queremos saber das verdades. Nós gostamos de ficar iludidos e isso tem nos cansado muito. Nós queremos levantar, Senhor. Nós queremos continuar. Nós queremos viver. Nós queremos sorrir. Nós queremos amar. Não deixemos o desânimo, o mau agouro, a inveja, as perseguições nos tirarem das trilhas da evolução. Lutemos bravamente, como bons soldados, combatendo o bom combate e nos encontrando nessa linda e maravilhosa estadia na Terra, que temos como destino o progresso. Viemos para progredir, isso ninguém tira de nós. Havemos de progredir, hoje ou amanhã, todos nós estamos fadados ao progresso, graças a Deus. E que não se demore muito o nosso progresso moral e espiritual, que muitas vezes anda distante do nosso progresso intelectual. Às vezes intelectualmente somos avançados, mas moralmente esquecidos da nossa responsabilidade. Obrigada, Senhor, pelos amigos que o Senhor nos deste. Obrigada pela família do Evangelho de Amor, todos aqueles que vêm, que estão aqui agora, que vêm amanhã, que vêm depois, em todos os locais desse mundo, em todos os continentes, onde estiverem, que esses anjos maravilhosos coloquem a mão nas nossas cabeças, nos recobrando a consciência para os nossos verdadeiros deveres. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. Que assim seja, graças a Deus. Suas palavrinhas, Alex. Eu acho que tem mais um aniversário aqui hoje. Antes de terminar, vamos dar esse parabéns. Ah, é? Paulette Granado. É esse? É. Pois é, vai chegar daqui a pouco. Assiste sempre no dia seguinte, né? Mas receba aí a nossa gratidão, o desejo de muito serviço pela frente.
Gente, ó, se você ainda não tem o livro Alívio, ou se deseja aí dar de presente, né? Chama a gente no Zap Zap aí, nós vamos encaminhar para você rapidamente, tá bom? Tá aí o contato, será uma alegria. E amanhã tem mais, viu? Ó, o nosso tema já está alinhadinho. Dor, a mestra divina. Eita! Quem está precisando dar continuidade nesse assunto aí, ó, fica atento, porque é uma dica importantíssima vinda da espiritualidade, viu? Muito bem, então é isso, acabou. Salve nosso domingo, 30 de Salve. janeiro de 2022. E É tão bom até amanhã. o alívio, né? Sempre. É muito bom, a gente. É um dia diferente, né? É uma abordagem diferente, é carinhosa, eu acho, né? A irmã Sheila trata com muito carinho. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigada pela paciência, mais uma vez. Que Deus abençoe você grandemente. Que seu anjo da guarda fique aí coladinho. Ó, faça um convite para ele hoje. Fala, dorme comigo, meu anjo. E a hora que eu me desprender, senta comigo. Põe um banquinho e vamos conversar. Faz esse exercício. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E lá vai aquele beijo que você pega e põe no coração. Que vai com muito amor e gratidão. Lá vai, hein? Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, meu povo.